paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Apocalipse. Mandar aqui. Não sou de fazer isso, mas vou mandar. Mandar um beijo para a diaconisa Josenilda, que está nos assistindo. Deus te abençoe, tá bom, meu irmão? Fica com Deus. E fica aí orando em espírito pelo seu esposo e não em espírito de oração, que não existe. Fique orando em espírito, amém? Agradecer aqui a visita da nossa amiga Débora. Passei ali, nem a vi. Deus abençoe. E os demais visitantes também, Deus abençoe. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Abra, por favor, em Eclesiastes capítulo 11, fazermos uma ponte desse texto com o de Eclesiastes. A partir do versículo 13, Enzo, por favor. Eclesiastes 11, 13. Perdão, 12, 13. Me perdoe. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar em fato é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pode se assentar, por favor. Eu quero iniciar essa palavra com um grande temor e tremor diante do nosso Deus, porque nós temos ouvido aqui no decorrer desses dias, através do nosso pastor Joel, nossa pastora Sheila, sobre a presença de Deus. Pregaram aqui no decorrer da semana, foi bênção para nossas vidas. E Moisés, ele lá em Números, ele relata o seguinte: quando ele conduzia o povo de Israel, ele fez um pedido, um clamor, uma oração, uma súplica a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença ela não for conosco. Senhor, não nos faça, aleluia, subir daqui, não nos faça conduzir esse povo rumo à terra prometida se a tua presença ela não estiver conosco, por entre nós.
E nós sabemos que a presença de Deus, ele é algo indispensável na vida de um cristão. O apóstolo João, que foi maior dos profetas, nascido de mulher, como o próprio Senhor Jesus diz, ele disse o seguinte, que o homem em si, o ser humano, o homem ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então a presença de Deus, ela é indispensável para a nossa vida. E esse texto que nós temos lido aqui, eu não sei como você, isso é particular, isso é pessoal seu e é pessoal meu. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não quero aqui especular ou até mesmo julgar a sua conduta diária, seja por meio de pensamento, por ações ou por qualquer outra forma que você tenha vivido a sua vida. Mas eu não sei como você tem vivido ela. Mas eu sei de uma coisa: o arrebatamento da igreja, ele está próximo. Eu vou repetir: o arrebatamento da igreja, ele está próximo. Ele fala da glorificação da igreja. É um momento em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Moisés, no salmo que ele canta, de número 90, ele te deixou relatado o seguinte, que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, o seu vigor físico, passar disso, o melhor disso é enfado e canseira. São os ais e os us da vida que elas vão nos oferecer, consequência do pecado. É por isso que o grande sábio Salomão, na sua palavra, ele diz, na sua fala, nos seus provérbios, ele nos dá uma exortação dizendo: olha, se lembre do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que aconteça que venham os maus dias e você venha a refletir e dizer assim: olha, eu não tenho nele contentamento, não tenho satisfação alguma. Então se lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, no dia em que tremerem os guardas da casa, joelhos, e se curvarem os homens fortes, a coluna, por já serem poucos, e cessarem os moedores, por já serem poucos, os dentes, e escurecerem aqueles que olham pela janela, a visão começar a ficar embargada, como Eli. E eu quero nessa noite trazer uma palavra de exortação, porque eu até gosto de pregações que nos traz um estímulo para a nossa fé. Até porque não podemos deixar de falar da galeria dos heróis da fé, porque através dele nós fomos alcançados, através deles nós fomos, abençoados por conta do seu testemunho, por conta da sua perseverança, por conta da sua insatisfação da sua era, a qual eles vivenciaram ou viveram. Só que é muito bom nós pregarmos, por exemplo, falarmos de chave, é ótimo. Quem não quer receber uma chave de uma casa? Quem não quer receber uma chave de um carro? Quem não quer receber uma proposta muito boa, de um bom emprego, um bom salário? É ótimo. Falamos aqui nesta manhã sobre o trabalho, ele traz dignidade para o homem. É através do trabalho que o homem conquista, que o homem constrói, que o homem ele começa a se desenvolver financeiramente, materialmente, através do trabalho. Mas eu quero dizer que nessa noite, a palavra introdutória que foi lida aqui pelo nosso irmão
abençoado, nosso irmão Adilson. Eu vim com essa palavra no decorrer da semana, fazendo uma ponte entre Apocalipse e o livro de Eclesiastes, que Jesus, ele antes de ascender ao céu, ele chama o discípulo e dá ali um consolo. Se reúne com eles e diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí o texto original ele diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, vos levarei a vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vos levarei para mim mesmo. A igreja, ela nasceu debaixo, aleluia, de uma promessa. A igreja cristã, ela nasceu debaixo de uma promessa, e a promessa da igreja, ela não está pautada ou alicerçada em uma instituição, seja ela governamental ou não governamental. Ela não está pautada ou alicerçada através de uma ONG, ou através de uma promessa de um homem, ou até mesmo através de uma convenção. A igreja, a promessa para a igreja, ela está pautada na pedra angular, reprovada pelos homens, porém eleita e preciosa por Deus. Aleluia! O arrebatamento da igreja, aleluia, ele vai acontecer. Eu não sei quando será. Os discípulos perguntaram a Jesus, reuniram-se com ele no meio do templo e disseram assim, quando estavam maravilhados com a estrutura do templo, e começaram a dizer, o discípulo chama Jesus em particular e diz assim: Senhor, quando que serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus dá um conselho: sejam cautelosos, sejam diligentes, sejam cuidadosos, porque acontecerá muitas coisas antes que venham isso. Pedras sobre pedras, terremotos em vários lugares, reinos se levantarão contra reinos, nações contra nações, e isso é só princípio de dores, e ainda não é o fim. E esses mesmos discípulos chegam ali no capítulo 2 de Atos, perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, restaurarás tu nesse tempo a Israel? É nesse tempo que o Senhor restaurará o templo de Israel? Aí ele diz o seguinte: olha, não vos pertence saber os tempos, aleluia, e as estações que o Pai determinou, mas vocês devem ficar, aleluia, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos, aleluia, de poder. Fica na cidade de Jerusalém, fica debaixo da promessa, esperando, porque aquele que fez a promessa, ele vai aperfeiçoar, ele vai completar, aleluia, a boa obra, aleluia, até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir a promessa, aleluia, de Gênesis 3,15. Fala que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça. E Paulo ele deixou relatado à igreja de Tessalônica que em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará debaixo de vossos pés a serpente. E o mesmo livro de Tessalonicenses ele relata que o mesmo Senhor, ele descerá, aleluia, do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. E portanto devemos o que fazer? O que? Consolarmos uns aos outros com esta palavra. As maravilhas desse mundo, os palácios, os reinos,
A cidade que está para ser criada lá em Israel, no deserto de Israel, não se compara, aleluia, não se compara àquilo que nos está preparado, pastora Sheila, desde a fundação do mundo. Ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, na verdade já está preparado. Jesus falava ali na condição de homem, mas como ele disse, eu e o Pai somos um, ele sabia que já havia algo preparado para a minha e para a sua vida. Sabe por quê? O cristão, ele é muitas vezes taxado como quadrado, mas deixa eu abrir um parêntese aqui. A Nova Jerusalém, irmã Cris, irmão Alex, ela é quadrada. O próprio Jesus, na revelação de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele chama João, pega aquela cana de medir e mede a cidade. Ela é toda quadrada, tanto na sua altura, quanto na sua largura, quanto no seu comprimento. A Nova Jerusalém, pastor Joel, ela é quadrada. Ela é quadrada, e o cristão ele precisa sim se enquadrar dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Vale a pena ser quadrado, sabe por quê? Aquilo que o mundo taxa de quadrado, aquilo que o mundo diz que é correto, a inversão de valor que a sociedade está imputando dentro da família, aleluia, a Bíblia fala que isso é abominação, isso é pecado, isso é desobediência, isso é transgressão, aleluia, de mandamento. E sabe qual a preocupação de Deus com a minha e com a sua vida? É com a sua alma. Porque não adianta, como eu disse, ter carro, não adianta ter uma bela casa, não adianta ter palácio. E quando Jesus voltar, no soar da trombeta, no alarido da trombeta, aleluia, alguém infelizmente ter corrido, como disse Paulo, e ter trabalhado em vão. Paulo ele falou em verso disso: olha, eu quero poder, pastor Edilson, naquele grande dia gloriar-me em Cristo, de não ter corrido e nem ter trabalhado em vão. Eu torno a dizer, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer porque a Bíblia fala no livro de Sofonias que o grande dia do Senhor, ele está perto. Está perto e se apressa muito. O grande dia do Senhor, ele está perto. Quando será? Eu não sei. Quando se dará isso? Não sabemos. Uma coisa eu sei, ele voltará. Ele voltará porque ele fez a promessa de uma redenção. Ele fez a promessa que depois que o homem pecou, ele trouxe redenção para a humanidade através da sua vida, sacrifício de cruz. Se tornou maldito por mim e por você, porque Paulo deixou relatado: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele se fez maldição pela minha e pela sua vida para nos dar a redenção e nos levar para as mansões celestiais, a qual João, ele viu a nova Jerusalém descida do céu, adereçada e ataviada como uma noiva. A nova Jerusalém, uma casa preparada para mim e para você. É por isso que Pedro ele vai dizer que quando esse meu tabernáculo, quando o meu tabernáculo aqui se desfizer o meu corpo, eu tenho de Deus, eu tenho no céu de Deus um tesouro, não feito por mãos de homens, não feito por mãos humanas, mas o qual o artifício construtor é o próprio Deus. Deus ele teve o prazer tanto de criar o homem, soprar nele o fôlego da vida, como preparar para ele uma casa. E naquele grande dia ele dizer para mim e para você: venham benditos de meu Pai, venham possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde que o mundo é mundo, há uma casa preparada para mim e para você. Casa de porcelanato, você que é construtor, não se compara a ela. A casa
das autoridades que tem aí, torneiras de ouros, vasos de bronze, entre outras especiarias valiosas, não se compara, porque lá, pastor Joel, os muros são de jaspes. Fala da glória de Jerusalém. As ruas, irmão Anderson, são de ouro. Aleluia. E essa casa é para mim e para você. Essa casa é para mim e para você, que perseverarmos em seguir, em servirmos Ele com fidelidade, com temor e com tremor, aguardando essa bem-aventurança, aguardando o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, Ele nos ama. É tanto que Ele nos ama que João 14, Ele fala que Ele é o caminho. Ele trilhou um caminho para nós, para que nós fôssemos conduzidos nesse caminho. Ele imputou uma verdade ao mundo, criou uma verdade, estabeleceu uma verdade e impôs limites para que o homem não ultrapassasse. Só que o homem tem ultrapassado esses limites. O homem, a sociedade a qual nós vivemos, tem embutido na terra uma inversão de valores contrários aos padrões bíblicos, contrário à família, irmão Rafael, que não quer ver nem a minha e nem a nossa família feliz. Aí aquilo que os homens chamam de mal ou de bem, na verdade é mal. Pessoas que estão corrompidas por conta de um sistema, pessoas que são corrompidas por conta de uma posição, pessoas que estão se vendendo porque tem que andar conforme o mundo anda, ou dançar conforme a música. Como diz um jargão popular, deixa a vida me levar. A vida que tem que levar em você não é uma vida ditada pelo mundo. A vida que tem que levar em você é a verdadeira vida. É a verdadeira vida chamada Jesus Cristo. Quem come do meu pão e bebe da minha carne, quem bebe do meu sangue e bebe da minha carne, esse tem a vida eterna. Esse tem a vida eterna. Então João, ele tem essa visão. Ele vê esse grande trono branco, aonde haverá um julgamento para os homens, aonde haverá um julgamento para pessoas que não querem se encaixar dentro daquilo que foi estabelecido para ele. Olha, o profeta Isaías, ele foi bem enfático, bem direto na sua fala. E ele disse o seguinte: que os pensamentos de Deus, eles não são como os nossos, e que os caminhos de Deus não são como os nossos, que assim como os céus, Ele é mais alto que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais altos do que os nossos caminhos. Então, Deus, ele chamou, por exemplo, o profeta Jeremias e disse para ele: olha, Jeremias, diga para essa nação que eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamentos, Jeremias, que são de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí quando a nação ela começasse a clamar a Deus, começasse a suplicar, a rogar a Deus, a pedir a Deus, Deus diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me encontrareis, aleluia, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou fazer, aleluia, mudar a vossa sorte. Eu vou mudar a vossa sorte. Promessa de Deus e não do homem. Deus sabe o pensamento que tem a respeito da minha e da sua vida. Talvez alguns, até mesmo via internet, pensam assim: ah, irmão Joelson, mas você não sabe o que eu já fiz, mas você não sabe o que eu estou fazendo, a vida que eu estou vivendo.
para Deus não importa. O que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele. Torne, disse Isaías, torne para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Deixa o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor. A nação, o Brasil, o mundo precisa se voltar para Deus, antes que venha, aleluia, o último e grande dia, antes que aconteça o soar da trombeta, e infelizmente muitos venham a perecer. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela vale mais do que esse mundo, porque o preço que foi pago pela minha e pela sua vida foi preço de sangue. Ele derramou o seu sangue pela minha e pela sua vida para nos salvar e nos redimir, nos resgatar da maldição do pecado lá na cruz. Ele fez isso por mim e por você, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Aí a nossa irmã Aninha, ela canta assim, que Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de mim. Ele tem um zelo, Ele tem um anelo, Ele tem um cuidado, Ele tem muita diligência pela sua vida, porque Ele sabe o quanto foi prazeroso, não trabalhoso, porque Deus é soberano, mas o quanto foi prazeroso criar eu e você, o quanto era alegre passear pelo jardim e perguntar, por exemplo, para Adão: Adão, o que estás fazendo agora com a enxada? Eu estou arando a terra, preparando para um novo plantio de couve. Estou preparando, Senhor, um novo plantio de couve. Lembra que o Senhor criou? Eu estou dando seguimento à sua criação. O que Eva está fazendo? Está fazendo um cozido, talvez uma ervilha, quem sabe um mocotó. Deus, Ele tem zelo pela minha e pela sua vida. Ele nos ama e Ele não quer que nós venhamos nos perder. Eu torno a dizer, o arrebatamento da igreja, ele acontecerá a qualquer momento, não sabemos o dia, a hora, mas Paulo, ele fala no livro de Tessalonicenses, que não será assim. Olha o que Paulo está dizendo: não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Diabo é um recalcado, diabo é verdadeiramente um derrotado, a ponto de Tiago dizer, diaconisa Larissa, que até os demônios creem e estremecem só de ouvir o nome do Todo-Poderoso. Então ele é um derrotado, ele é um recalcado, porque ele quer imitar tudo aquilo quanto Deus criou. Aleluia, mas ele não pode, ele não consegue, ele não tem esse poder, ele não tem, aleluia, essa autonomia. Mas Deus, como Ele é um Deus soberano, Ele preparou para nós essa morada. Ainda que o diabo venha se levantar, ainda que o inferno venha se levantar, ainda que o sistema desse mundo, ele venha se levantar contra a minha e contra a sua vida, nós temos que se opor ao sistema. Paulo, por exemplo, quando ele chama a igreja de Roma no seu capítulo 12, ele diz assim, ele faz um rogo, ou uma oração, ou uma súplica, e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês não venham se conformar com esse mundo, mas que vocês venham transformar ele pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Com qual propósito? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus na minha e na sua vida. Sabe qual é a boa? Sabe qual é a perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós andemos em santificação, que nós saibamos, como disse Pedro, possuir o nosso vaso em santificação
e honra para a glória do nome dele. Sabe para quê? Para que quando no soar a trombeta, quando a trombeta tocar, for dada a ordem aos anjos, nós possamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo ou ao soar da trombeta, e possamos entrar, sabe aonde? Na cidade, não pelo muro, não pela festa, não pela fissura, não pela janela, mas entrar na cidade pelas portas. Porque quem pula a janela é ladrão. Quem pula a janela é salteador, perdão. Quem pula a janela, isso é ação do diabo. Porque ele veio matar. Jesus disse que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Mas ao invés disso, Jesus ele fala: olha, eu vim para que vocês possam ter uma vida, mas uma vida com abundância, tanto na esfera espiritual, quanto na esfera física e na esfera material. Eu vim para que vocês possam desfrutar o melhor dessa terra, porque se vocês quiserem e ouvirem, é condicional: ouvir, guardar e obedecer. Se vocês quiserem e ouvir, vocês de fato, vocês vão comer o melhor dessa terra. Há uma morada preparada para mim e para a sua vida. Eu estava observando por esses dias que Satanás, ele é estrategista. Satanás, algumas pessoas, eu tenho 47 anos, glória a Deus, eu sou da década, passei pela década de 80, 90, morava em uma comunidade no Rio, e curtíamos alguns ritmos, e eu tenho observado que o diabo, ele está... Aquela mesma influência, pastor Joel, que estava lá na vida de Jeroboão, quando ele trouxe os bezerros lá do Egito, para colocar ali, para que o povo pudesse adorar, porque seria muito trabalho em Israel adorar. Ele traz aqueles bezerros. O diabo está usando essa estratégia. Ele está trazendo ritmos antigos, ou hits, está trazendo objetos antigos, para querer embutir dentro da igreja. E algumas pessoas que, por exemplo, com todo respeito aqui, alguns que tiveram, embora o nosso passado ele já foi lançado no mar do esquecimento, tiveram o seu pezinho, né, irmão Sebastião? Carinhosamente, lá no forró. Alguns tiveram o seu pezinho no baile funk, outros tiveram o seu pezinho no tempo da calça da boca larga. Aí eu estava analisando como é que o diabo ele é sujo e estrategista. Ele tem trazido esses hits para poder influenciar aqueles a reviverem esse passado. Aí eu estava conversando uma vez com uma irmã, ela é nada contra o cantor, eu não vou fazer apologia aqui ao cantor, e ela gosta muito do cantor da MPB, antigo, e ela falou: olha, eu sou crente, mas eu não posso ouvir a música do fulano que eu fico emocionada. Aí é interessante que entra num culto abençoado, ouve a palavra, ouve o louvor, participa da oração e não consegue, aleluia, derramar uma lágrima. Mas quando ouve a música do cantor famoso, começa a chorar, a se emocionar, aí fica se lembrando lá do passado. Ah, meus tempos, ah, no meu tempo era assim, e começa a dar saudade. Sabe qual foi o conselho, diaconisa Larissa, do profeta Isaías? Parece no capítulo 43. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que eu, o Senhor, disse Deus, farei uma coisa no meio de vós. No meio de vós. Não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eu, o Senhor, farei uma coisa nova no meio de vós. O que passou, passou, disse Salomão, já foi, já era. O que é isso? O que há de ser? Já foi nos tempos passados. Está lá em 3 de Eclesiastes. Deus ele tem um futuro promissor,
um futuro glorioso para a minha e para a sua vida. Mas nós acabamos de ler aqui que aquele, glória a Jesus, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado, que não tiver o seu nome, porque não será o nome de Joelson, de Larissa, de Edilson. Nós no céu, disse João através da revelação de Jesus Cristo, nós teremos sim um novo nome, um nome glorioso, glorificado, a qual esse estará escrito ali no livro da vida. Mas só que aquele que não for achado escrito no livro da vida vai sim ser lançado no lago de fogo e enxofre. O que é isso? É a segunda morte. Deus não quer. O desejo de Deus, disse Paulo, ele chama Timóteo, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Jesus. Paulo ele chama Timóteo e diz: olha Timóteo, eu vou te falar uma coisa. Desejo de Deus, Timóteo, é que todos se salvem, aleluia, e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus, e só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de sangue para nos remir. Se deu em preço de sangue. Então nada pode nos conduzir a Deus se não for por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é João, não é amuleto, não é uma figa, não é uma guia, não é uma imagem, nada. O que conduz o homem ao céu é o caminho que foi lido aqui hoje. O que conduz o homem ao céu é a verdade que foi lida aqui hoje. O que conduz o homem ao céu é a vida a qual o próprio Deus tem essa vida para nos dar, uma vida abundante, uma vida eterna, a qual naquele lugar, naquela morada, aleluia, não haverá mais choro, não haverá, aleluia, mais dor. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas, já foram. Aí nós veremos lá, como diz o irmão do louvor, nós veremos Isaac, nós encontraremos, aleluia, Abraão, nós encontraremos Jacó, encontraremos a Paulo, que morreu muito, se doou, a ponto de ser decapitado pelo povo gentil, que somos nós, mas disse: eu já estou sendo oferecido por libação. Disse também para Timóteo: o tempo da minha partida, Timóteo, já está pronto. Mas Timóteo, olha só, eu combati o bom combate. Fala que o combate ele é bom, ele não é mau. Combati, Timóteo, o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas sabe o que eu fiz, Timóteo? Eu guardei a fé, guardei a minha fé. E desde agora o Senhor, o justo juiz, me dará a coroa da vida naquele grande dia. Mas só, Timóteo, aleluia, que Ele não vai dar só a mim não. Ele vai dar essa coroa da vida para todos quanto amarem a sua vida. A coroa da vida é para mim e para você que amar a sua vida. A coroa da vida é para quem persevera, como diz o pastor Donizete. Não é isso, pastor Donizete? É perseverar até o fim. Como eu disse, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A apostasia está crescendo. Pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, servos de um modo geral têm retrocedido. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Sabe por quê? Falta menos do que faltava. Aqui, ó, falta menos do que faltava. Disse o autor de Hebreus, que segundo alguns é Paulo. Falta isso aqui, ó, um pouquinho de tempo. O que há de vir virá, mas o justo
ele vai viver da sua fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Ninguém pode impedir, nem autoridade nenhuma, nem presidente, nem o diabo. Nem o diabo vai impedir o arrebatamento, porque ele já está, aleluia, condenado. Louvado seja o nome do nosso Deus. E essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança que temos nele, segundo disse o apóstolo João, discípulo de amor. E essa é a esperança que temos nele, a vida eterna. A vida eterna, a qual ele nos prometeu. Que Deus, aleluia, em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo continue a palestrar em nossos corações, porque a nossa esperança é que no soar da trombeta nós possamos sim entrar na cidade pelas portas. Eu, você, a nossa família. Eu, você e a nossa família. A nossa família, ela vai entrar sim no céu. Há um tempo, irmã Rose, para Tiago, há um tempo para Raquel, há um tempo para Eric, há um tempo para o seu parente que eu não conheço de nome, para ele voltar, porque a porta da graça ainda está aberta. A oportunidade ainda está aberta. É só reconhecer, é só fazer como disse aqueles homens: que hei de fazer para que a minha casa, eu e a minha casa possamos ser salvos? Paulo disse: calma, não se apavore, crê somente no Senhor Jesus Cristo, porque vai ser salvo tu e toda a sua casa. Crê somente. Então há um tempo determinado para a salvação daqueles que ainda estão fora do arraial. Eu não vou dizer aqui que Deus pode trazer pela dor. Deus não é um ser vingativo, mas há um propósito debaixo dos céus. Há um propósito sim debaixo dos céus, sobre a face da terra. E no tempo de Deus, eles entrarão por essas portas, seja aqui ou em qualquer outra denominação, fazendo assim, ó, reconhecendo que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?